Oiê, esse é o canal Maria Vai com as Outras e aqui vou contar pra vocês como que tá sendo esse processo para ser a futura au pair e também como será todo o processo e minha experiência lá nos Estados Unidos como au pair. Oiê! Para o primeiro vídeo do canal Maria Vai com as Outras, vou começar desde lá do inicinho. Vou fazer uma introdução, contar um pouquinho sobre mim e também falar sobre um dos primeiros, um grande passo que você tem que dar para entrar nesse processo para ser au pair lá nos Estados Unidos. Então, meu nome é Maria Clara, tenho 23 anos, sou natural de uma cidade pequena de Minas Gerais e sou formada em secretariado executivo trilingue. Bom, o meu interesse pelo au pair, acho que ele vem desde, os 10 anos de idade, quando uma amiga da minha irmã estava indo para os Estados Unidos como au pair também, e coincidentemente ela formou no mesmo curso e universidade que eu, e ela me contou sobre as experiências dela, como que estava sendo todo o processo, e eu fui acompanhando na época nas redes sociais, tinha o Facebook já, como que tava lá a vida dela. Desde então, beleza. Então eu sempre busquei sobre o au pair, sempre tive interesse, porque eu sempre tive essa vontade de morar fora, morar principalmente nos Estados Unidos. Muitas pessoas me julgam por escolher os Estados Unidos, mas eu sempre tive esse interesse de morar lá. Então, o au pair, pra mim, tá sendo uma grande oportunidade de ter essa experiência, de ter essa vivência e saber se realmente é uma coisa que eu quero de fato ou só é uma ansiedade, essa grande vontade que quando eu chegar lá ela vai passar, mas a gente vai descobrir. Como eu disse pra vocês, eu sempre tive esse interesse, pelo au pair, principalmente pelo fato de querer morar fora. E o au pair é um dos intercâmbios que a gente considera assim, uma das formas mais baratas de fazer intercâmbio, porque você, além de estar trabalhando lá nos Estados Unidos, você ainda vai estar recebendo pelo aquele trabalho. E você também tem direito a uma bolsa de estudo, então você pode fazer um curso de inglês, ou se você já tem um inglês muito bom, você pode fazer outros tipos de curso. Então é um intercâmbio que ele é muito bom para ser feito por conta da questão financeira. Mas para fazer esse tipo de intercâmbio, que é ser au pair, você tem algumas coisas são requisitadas, você tem que ter para ir. Que é, por exemplo, ter CNH, ser maior de 18 anos, ter feito o ensino médio, ter um inglês intermediário, ter experiência com crianças e ter uma saúde boa para você poder ir. E esse tipo de intercâmbio, o au pair, ele existe não somente nos Estados Unidos, mas vários outros países. Só que para participar, para ser au pair nos Estados Unidos, você necessita de ter uma agência. Lá nos Estados Unidos é obrigatório você ir como au pair por meio de uma agência. Mas outros países, por exemplo, dentro da Europa, não é necessário você ter agência, você acaba fazendo as coisas por conta própria. Mas lá nos Estados Unidos é necessário que tenha essa agência, porque é uma forma de legalização do intercâmbio. Então, um dos primeiros passos, dos grandes passos para ser au pair lá nos Estados Unidos é você encontrar uma agência. Vocês conseguem facilmente encontrar agências aqui no Brasil. As principais são, por exemplo, Cultural Care, EI, tem a PIA, que é Experimento, tem também a CF, tem a STB, então vocês conseguem buscar facilmente, só digitar no Google agências para au pair no Brasil, vão achar várias agências lá e aí é você pesquisar, você entender como que funciona cada tipo de agência, o que a agência tem para oferecer, quais são as formas de pagamento de cada agência, o que está incluso dentro desse pacote da agência, como que ela faz todos os processos, para você ver qual que se adequa melhor ao seu perfil e qual você tem mais confiança, sente mais segurança ali. Então, como eu sempre quis e sempre tive o au pair na minha cabeça, eu sempre busquei as agências, sempre pesquisei. E eu sempre tive uma em mente, que é o Cultural Care, que é a empresa na qual eu estou indo agora, atualmente, porque
sempre pesquisei e sempre achei por ela, sempre vi vários comentários positivos acerca da agência e também por recomendações de outras pessoas que foram au pair e foram por ela também. Então eu acabei decidindo fazer todo o meu processo com a Cultural Care. Então, agora eu vou falar pra vocês um pouquinho como que foi todo o processo, passo a passo assim, bem resumidamente, de como que é especificamente com a Cultural Care. Porque eu sei que tem outras empresas e cada empresa tem o seu tipo de processo. Então eu estou aqui com a minha colinha para falar pra vocês como foi todos os processos. Eu acabei dividindo os processos em primeira parte e segunda parte, porque são partes diferentes, vocês vão entender ao longo da explicação aqui. Então, a primeira parte do processo é a parte que você faz para, se cadastrar no site para você ser aprovada e ter o seu perfil aprovado e ficar online. Então, a primeira coisa que você tem que fazer após, achar a sua agência é entrar em contato com eles. Eles respondem super numa boa. Tem também contato pessoas por WhatsApp, e-mail, telefone, sempre atendem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato. Depois você começa a entrar no site. Tem como você fazer já o seu login. E a partir do momento que você cria o seu login, você tem lá um formulário para preencher. Se você quiser, você consegue preencher porque ele é muito intuitivo e você consegue colocar algumas informações antes mesmo de você realizar a entrevista. Então você tem que fazer o login no site, você tem que assistir uma palestra que eles... É uma palestra gratuita online que você pode assistir, meia horinha só, para falar explicando um pouco mais sobre o processo. Depois disso, você marca a sua entrevista e quando você marca a sua entrevista, você tem que pagar uma taxa para fazer essa entrevista. E atualmente eu fiz meu processo todo online por conta do Covid. Então, eu fiz essa entrevista online, isso é um ponto positivo. Porque antigamente as entrevistas eram feitas todas presenciais, então você tinha que deslocar da sua cidade até a outra cidade para você fazer a sua entrevista. Então eu fiz, marquei a entrevista, paguei a taxa da entrevista, fiz a entrevista. Uma parte da entrevista ela é toda em português, que a pessoa ela conversa tudo com você, ela pergunta todas as informações praticamente que são requisitadas no formulário, ela pergunta para você novamente para confirmar, principalmente sobre a questão de experiência com crianças. E você detalha tudo. Você pode até falar assim, eu já tive uma experiência de 1 hora. E ela vai te aconselhar o que você fazer com essa experiência. E depois você tem a segunda parte da entrevista, que é em inglês, que é para saber o nível do seu inglês. E a entrevista é bem assim, bem simples. Para quem já tem um nível intermediário do inglês, intermediário avançado, é muito tranquila. Mas quem não tem o intermediário fica um pouco receoso do que as pessoas podem perguntar. Mas é muito simples e é bem rapidinha. A minha demorou nem 5 minutos. Então, depois que você faz essa entrevista, eles analisam o seu perfil, eles mandam todas as informações para Boston, que é a central lá nos Estados Unidos, e você finaliza o seu formulário. E depois que seu perfil é avaliado pela central lá de Boston, eles te dão um retorno informando que o seu perfil foi aprovado. E a partir disso você tem que finalizar o formulário com algumas informações talvez que você tenha deixado errado e eles foram conferir. Finalizar o formulário e também anexar os documentos necessários dentro do site que eles requisitam. Que é, por exemplo, um formulário de avaliação médica, física, que você tem que preencher. O médico tem que preencher, na verdade, assinar e carimbar. CNH, o histórico do ensino médio, passaporte se você já tiver, e acho que no início é só isso. Depois que seu perfil foi aprovado, você tem que pagar uma taxa para o seu perfil ficar online, para ele ficar ativo. Se você não pagar essa taxa, você simplesmente vai ter perdido a sua aprovação e seu perfil não vai ficar online e nenhuma família vai conseguir te procurar, te achar, na verdade. Tá, então essa foi a primeira parte, assim, vamos dizer, do processo, do primeiro passo do processo.
E já a segunda parte é a partir do momento que o seu perfil está online. Então, a partir do momento que o seu perfil está online, é tipo um match, só que é um match de mão única. Porque, por exemplo, somente a família consegue ficar lá rodando e ver os perfis das au pairs. Eu, por exemplo, eu não consigo entrar no site e ficar procurando família. Então, são as famílias que procuram as au pairs. Então, o seu perfil fica online e as famílias ficam lá, as famílias que estão buscando as au pairs. Então, meu perfil, meu processo todo, né, ficou, vamos dizer que iniciou em fevereiro, início de março. Em dia 20 de março, meu perfil já estava online. Então, meu perfil online estava lá disponível para quem quisesse ver. E você fica nesse limbo aí de encontrar família, porque já que você não pode buscar, só eles podem buscar, você fica esperando e a ansiedade começa a matar e você fica às vezes até assim, nossa, não apareceu nenhuma família até hoje, e aí? Você fica preocupada achando que seu perfil não é qualificado, mas não é assim, não é que seu perfil não seja qualificado, é porque tem todas as descrições suas lá no perfil e a família, ela vai pedir para comunicar com você a partir do momento que ela achar que o perfil, do seu perfil, bata com o perfil da família. Então, é muito relativa essa questão de quanto tempo você vai ficar online, porque tem muito essa questão de quando o santo vai bater com a outra família. Aí, quando você tá nesse limbo aí e nessa ansiedade de estar online e ter que encontrar a família, quando a família, ela gosta do seu perfil, ela vai pedir para entrar em contato com você. Ela vai mandar uma mensagem lá pelo perfil e a partir disso, pelo site da Cultural Care, e a partir disso você consegue ter acesso ao perfil da família. Você consegue ler todas as informações, como que é o schedule, onde ela vive, quantos filhos, né, quantas crianças são, tudo. Você tem todas as informações da família naquele perfil dela. Porque da mesma forma que você preenche com todas as informações necessárias sobre você, a família também faz a mesma coisa, para que a gente consiga se conhecer melhor assim, né, ter uma noção de como que é a família. E depois disso, depois que você vê, interessei pelo perfil da família, você envia mensagem, entra em contato por e-mail, ou às vezes eles até disponibilizam alguma outra forma de comunicação. Vocês entram em contato e marcam videochamada. E a partir disso você começa a marcar videochamadas com as famílias para você ver como que tá, como que é a família, conhecer melhor, para ver se vai ter afinidade com aquela família. Porque é muito ruim, né? A gente, por exemplo, não conheço ninguém, né? Conheço a família somente por escrito, de acordo com o perfil dela, e chegar no escuro lá. Então é interessante a gente fazer essas videochamadas cada vez mais pra gente ver se a gente consegue bater o santo com a família e ver se a família é aquilo mesmo que você deseja, que você vai conseguir, vamos dizer assim, aguentar enquanto você estiver lá fora. Então, o meu perfil ficou online dia 20 de março e eu consegui uma família, né? Dei match com uma família no dia 16 de junho, meu match foi confirmado. Eu fiquei, vamos dizer assim, praticamente 2 meses, né? 2 meses online e eu tive 2 famílias no meu perfil. Uma família entrou em contato comigo, eu não tive muito interesse pelo fato da localização onde eles moravam numa casa de fazenda que era bem afastada de tudo. E eu não tava com a intenção de ficar, tipo, isolada demais. Eu tava até com receio de ficar isolada. E quem entrou em contato comigo foi a atual au pair deles. E ela tava meio assim, parecia que na correria de achar uma pessoa pra ir. E eu não tinha nem visto ainda, né? Claro que o visto a gente só faz depois do match. Mas nem tinha previsão de conseguir visto. Por causa da situação do Covid, o consulado do Brasil estava fechado ainda. Então, estava muito difícil essa situação do consulado. Então, depois que eu tive essa família, eu tive ela com 1 mês, assim, de online. Depois eu tive essa segunda família, que é a família que eu dei match. Gostei de cara do perfil da família que eu vou, olhei tudo direitinho, li, achei as crianças maravilhosas, todas fofinhas e gostei muito. E a mãe da família, já assim que ela mandou, que ela gostou do meu perfil, ela já mandou um e-mail pra mim e a gente começou a trocar e-mail e a gente combinou de fazer uma videochamada.
E aí a gente fez nossa primeira videochamada e foi muito legal, porque ela é muito comunicativa, ela já me mostrou a menininha mais nova que eu vou tomar conta, e a gente ficou de combinar uma próxima videochamada pra gente, pra eu conhecer o restante da família, porque eles não estavam em casa na época. A minha viagem, né, era pra só janeiro, e ela já estava procurando alguém, porque ela já tinha uma au pair, mas ela já estava procurando alguém porque ela tinha certeza que ela precisaria de alguém em janeiro. Aí nós fizemos, acho que umas 3 videochamadas assim, e continuando trocando mensagem WhatsApp, porque eu pedi pra ela baixar o WhatsApp e ela não tinha, pra ficar mais fácil da gente conversar. E aí depois ela me mandou um e-mail falando que tinha interesse em fechar o match comigo, que gostou muito de mim, gostou muito do meu perfil e que perguntou se eu tinha interesse também. Eu fui, respondi o e-mail, falei que tinha interesse, então nós duas fomos, ela pediu o match e eu dei match. Aí depois que a gente dá match com a família, o pessoal de Boston liga pra gente perguntando se a gente gostou da família mesmo, se a gente já tinha conversado sobre tudo, se pode confirmar o match. E depois o pessoal do Brasil liga pra gente também, confirmando sobre essas informações, sobre o match, etc, se é isso mesmo. Só para eles terem, né, averiguarem no sistema e para conferir se a gente conversou tudo que tinha que conversar antes de dar o match. Então, depois que a gente faz essa confirmação, tem a confirmação do match, a gente tem que pagar a taxa da agência. Na Cultural Care, a gente paga a taxa após o match e a gente paga a taxa em real. Algumas empresas cobram a taxa em dólar, a gente paga em real. E essa taxa você paga depois de 10 dias do match. E tem a taxa da agência e tem mais a taxa do seguro, que é tipo um seguro de perdas, vamos dizer. Caso o seu match seja cancelado ou caso você não consiga ir por conta de alguma doença extrema, você vai ter seu dinheiro de volta. Então eu paguei a taxa e paguei mais essa taxa do seguro só por precaução. E nesse mesmo dia que eles enviam todas essas documentações, esses recibos, esses boletos para pagar, eles enviam informações para você preencher o formulário DS-160, que é para você pedir o visto americano J1, que é o específico para au pair. Então depois você preenche todo o formulário do DS-160 e você paga a taxa do visto. Essa taxa do visto ela é cobrada em dólar e depois você faz o agendamento do visto. Falando assim, parece que o processo todo é muito simples, é muito mil maravilhas, mas claro que não é muito mil maravilhas. A gente tem altos e baixos, a gente tem o coração muito desesperado, muito ansioso, e também teve a situação, né, da pandemia mundial, que influenciou muito todo esse meu processo, e acho que a parte do visto foi a parte que mais, foi preocupante e que eu vou deixar pra contar em outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Resumidamente, o processo, né, para o au pair em si, ele é bem simples, porque o difícil mesmo é quando você está lá. Não faço nem ideia, né, porque cada um tem experiência diferente quando tá lá, mas eu sei que vai ser impactante da mesma forma que outras pessoas foram impactantes também pra mim. Porque é uma realidade totalmente diferente. Mas pra mim, né, falando eu, Maria Clara, o meu processo com a Cultural Care até agora foi bem tranquilo, tive assistência, ligavam, me respondiam, mandava e-mail, me respondiam na hora. Então tá sendo bem assim tranquilo até então, porque agora falta 24 dias, exatamente 24 dias para eu embarcar. Então vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Acabei de lembrar uma informação super importante que eu esqueci de dar no início do vídeo. Quando eu falei dos pré-requisitos para ser au pair, além de você ter ensino médio, ser maior de 18 anos, ensino médio, CNH, horas com criança, inglês saudável, você também precisa ter até 26 anos para embarcar. Isso é muito importante. Nos Estados Unidos tem um limite de idade. Em outros países, eu acho que não.
Mas eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos é até 26 anos de idade. Esqueci essa informação, mas dei agora no final. Então, tá bom. Depois disso tudo que eu já falei, você que tem interesse de fazer intercâmbio, pretende fazer intercâmbio e tem todos esses pré-requisitos que eu falei, principalmente horas com criança, ou ainda dá tempo de correr atrás dessas horas de criança, pensa em fazer um intercâmbio e ver também o au pair como uma oportunidade. Porque tem muita gente que não conhece o au pair e fica meio assim, mas eu vou ficar lá tomando conta de criança e não sei o que, nananana. Mas você tem que pensar também na experiência que você vai ter. Você vai estar lá numa cultura totalmente diferente, você vai ter a oportunidade de aprender ou aprimorar o seu inglês, de fazer um curso, de estudar, de ter essa vivência, de conseguir, tipo, por exemplo, dirigir, ter uma vida americana, né? Tá ali dentro de uma família, cuidar, ter amizades, fazer amizades com o mundo todo, com gente do mundo todo. Então, é uma grande oportunidade mesmo de você fazer um tipo de intercâmbio diferente. E esse intercâmbio, ele pode durar de 1 ano até 2 anos. Você pode fazer até 2 anos. Então, é uma oportunidade muito boa, bem bacana e não é tão assim, não é tão caro. Porque se você for fazer um intercâmbio de estudo, ele acaba sendo um pouco mais caro. Então, se você tiver alguma dúvida, manda aqui, pode colocar aqui nos comentários, que aí eu até posso responder em outros vídeos também, para sanar todas as dúvidas de vocês que pretendem futuramente ser au pairs. Então, é isso. Espero que, assim, o vídeo não tenha ficado muito extenso, mas eu acho que ficou. E muito obrigada por ouvirem e terei próximos vídeos para falar sobre o meu visto, como que foi. Pretendo também falar sobre a arrumação das minhas malas, que eu já vou começar, porque eu sou ansiosa. E como vai ser o meu embarque quando eu chegar, tudo. Vou tentar registrar tudo o máximo possível. Então é isso. Beijos. E me sigam aí no canal Maria Vai com as Outras.